Olá, bom dia. Bom dia. O TN1 começa falando de mais um trabalhador abordado e ferido por bandido, desta vez em Vila Velha. O soldador seguia para o trabalho de madrugada e acabou levando 5 facadas. Quanta violência, hein, Bruna? É com você. Quanta violência mesmo, George, Ingrid. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos assistem no TN1. Pois é, ontem a gente falou sobre um motorista de aplicativo que sofreu uma tentativa de assalto na Serra e acabou levando um tiro no peito, e hoje a história se repete. Esse soldador tem 47 anos, é morador do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, e seguia para o ponto de ônibus, estava a caminho do trabalho, quando foi abordado por bandidos que pediram o celular e o cordão de ouro dele. Ele resistiu a essa ordem e acabou levando 5 facadas. Que história, né? Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais detalhes sobre esse caso. Valeu, Bruna, muito obrigado. Olha, está na cadeia o homem que matou a dona de casa na Serra. O corpo foi encontrado pelo filho dela. Pois é, George, Edna estava nua e com o rosto desfigurado. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Vinícius Rangel. Bom dia pra você, Vinícius. Ingrid, George, bom dia a todos os nossos amigos do TN1. Eu falo aqui ao vivo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, onde acabaram de divulgar, a delegada acabou de divulgar a prisão de Walter Ferreira, de 41 anos. Walter é suspeito de assassinar a mulher Edna da Conceição, de 35 anos. O crime aconteceu em abril desse ano. O casal estava junto há 6 meses. De acordo com a investigação, Walter deu uma facada no peito de Edna e ainda com uma cavadeira golpeou várias vezes, cerca de 7 vezes, a vítima, enquanto eles estavam discutindo dentro do quarto. Quem encontrou o corpo de Edna foi o próprio filho. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes desse caso e a entrevista com a delegada responsável pela prisão de Walter. É com vocês. Um crime cheio de covardia, né? Obrigada, Vinícius. Até já. E ontem à noite, um idoso foi atropelado por uma moto na Avenida Vitória, no bairro Forte São João. De acordo com um parente da vítima, ele atravessou fora da faixa de pedestre e acabou atingido. O estado de saúde é gravíssimo. A vítima é um idoso de 72 anos. Ele foi atingido por esta motocicleta ao atravessar a pista na Avenida Vitória, fora da faixa de pedestre. O motociclista que conduzia o veículo também ficou caído no chão e precisou ser socorrido. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu às 18h10 da noite. O idoso teria saído do lado de lá da pista e, ao chegar já aqui na pista da esquerda, foi atingido por um motociclista que estava no corredor. O aposentado mora próximo ao local onde aconteceu o acidente. Onde o idoso tentou atravessar, não há faixa de pedestres. De acordo com a nora do idoso, ele já tinha sido orientado pela família a não atravessar no local. Ele faz esse trajeto de teimosia, porque a gente já cansou de pedir ele para atravessar na faixa. Meu pai sempre anda com ele e já presenciou ele quase sendo atropelado. Meu pai puxou ele de imediato, senão ele tinha sido atropelado no centro da cidade. Enquanto aguardava o socorro, uma profissional de saúde que estava na região no momento do acidente acompanhou as vítimas até a chegada da ambulância. As duas foram colocadas numa ambulância do SAMU. Às 7h30 da noite, uma outra ambulância também chegou ao local e o motociclista transferido. Familiares do idoso acompanharam o trabalho de perto. O trânsito ficou lento no sentido centro de Vitória. 2 carros que passavam no momento do acidente acabaram atingidos durante a batida. Após o socorro, os veículos foram liberados pela polícia. Pois é, o idoso continua internado e o estado de saúde dele é bem grave. Agora, pessoal, olha só que susto de madrugada, um incêndio num prédio em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O incêndio aconteceu no 9º andar do prédio, nós estamos vendo aí as chamas na lateral do prédio. O morador chamou logo aí os bombeiros, as chamas foram apagadas, não tem informações porque o morador ele não quis registrar ocorrência.
Ele não quis fazer a perícia. A gente Mas sabe que olha não só teve, que né, foi imagem um perigosa. susto, né, grande, mas a gente sabe também que não teve vítimas. Felizmente, ninguém ficou ferido aí nesse incêndio, mas é assustador realmente. Imagina os vizinhos também, né? Uma imagem no meio da noite dessa, né? Não é? Você acordar com uma imagem dessa, um susto danado, mas que bom que aí tudo terminou bem, não terminou com vítimas. Pois é, lembrando que esse incêndio foi na praia de Itaparica, em Vila Velha. Pessoal, lembra do Miguel, o menino que sobreviveu a um grave atropelamento na Praia da Baleia, na Serra? Pois é, ele ainda enfrenta algumas sequelas, mas se recupera bem. E por causa do perigo na avenida onde aconteceu o acidente que ele sofreu, a comunidade passou a cobrar ainda mais por melhorias na segurança. E já teve resultado, hein? Vamos ver. Em casa, Miguel se divide entre as lições da escola e a fisioterapia. A recuperação impressiona. Apesar das dificuldades para alguns movimentos, Miguel pode sim se considerar um milagre. O que você faz na fisioterapia? Eu tento dobrar o joelho, só que eu consigo dobrar um pouco. Dói muito? Como é que é? Dói, só que é pro meu bem. Miguel é o mesmo garoto que aparece nessas imagens. O atropelamento aconteceu na avenida, em frente ao prédio onde o menino mora, na Praia da Baleia, na Serra. Na pressa para pegar o ônibus para ir para a escola, Miguel acabou atropelado. Depois de muita angústia, hoje Dayana pode sorrir. Graças a Deus hoje, vendo ele nessa situação que a gente já está bem melhor, então assim, dá aquela dor, mas ao mesmo tempo dá aquele refrigério, que Deus conforta e fala, não, tá tudo bem, já passou, o pior já passou. Só de ter ele aqui comigo, ai meu Deus, é muito gratificante. O acidente aconteceu exatamente nesse trecho onde nós estamos. Pouco mais de um mês depois, alguma coisa está diferente. O cenário mudou e já traz mais segurança para quem mora ou passa pela região. 3 quebra-molas em cada via. Resultado, veículos em velocidade baixa. Os carros que antes passavam voando, agora são obrigados a reduzir. A medida da Prefeitura da Serra já é percebida por quem caminha pela região e até mesmo por quem dirige pelo local. Diminuiu a velocidade dos carros, eu posso entrar com mais tranquilidade. Tá mais tranquilo, né, o trânsito, o pessoal já não passa correndo tanto mais, né? Antigamente, para você atravessar, você tinha que ficar, né, olhando. Deu uma melhorada boa mesmo. Antigamente o pessoal passava aqui na correria, numa velocidade incrível, né? Precisou ter um acidente para colocar os quebra-mola. Para Dayana, a nova avenida remete à esperança de que outras crianças não vão passar pelo mesmo que Miguel. Não só o Miguel como os amigos dele que vai para a escola, mas como o condomínio em todo, né? Porque os carros antigamente vinham muito rápido, então os carros automaticamente já vai pagando para poder atravessar, então graças a Deus isso foi maravilhoso. Aos poucos, Miguel ganha independência. Enquanto isso, a família se divide em acompanhar o avanço do filho e cobrar providências por parte dos envolvidos no acidente. Das 4 vezes que ele me ligou, liguei para ele estava ocupado. Aí depois um rapaz me ligou e passou o telefone da seguradora para me ligar. E aí a gente vai tocar a ação, tanto com a seguradora como com o DPVAT. Então, pessoal, os quebra-molas eram um pedido antigo da comunidade que, infelizmente, só foi atendido depois de um acidente grave, né? Mas o Miguel está se recuperando bem, foi mesmo um milagre e agora a avenida ficou mais segura. No sul do estado, uma tragédia. Um agricultor morreu esmagado por uma árvore e depois teve o corpo carbonizado num incêndio. Rafael Mateini, de 44 anos, fazia o corte de eucalipto em Mimoso do Sul. Ele usou uma motosserra para cortar a árvore que acabou caindo e atingindo a cabeça dele. O agricultor chegou a tomar medidas de segurança para evitar acidentes, mas a família acredita que o terreno irregular e o vento forte prejudicaram a operação. A árvore caiu sobre Rafael, que morreu na hora. Em seguida, a motosserra começou a pegar fogo e o corpo do agricultor foi queimado. Que fatalidade, né? Olha, o rompimento de uma adutora da Cesan já compromete o abastecimento de água em bairros de Vitória e Vila Velha. São 40 ao todo. A orientação é que os moradores economizem, porque o conserto da tubulação só deve terminar no final do dia, hein? Máquinas trabalhando a todo vapor no início da manhã. A Cesan teve que suspender o abastecimento por causa do rompimento de uma adutora no fim da tarde desta quarta-feira.
O local do incidente foi essa rua no bairro São Torquato, em Vila Velha, próximo ao acesso à ponte Florentino Avidos. A adutora é uma tubulação que serve para conduzir água ao reservatório. O abastecimento precisou ser interrompido para evitar o desperdício. Para poder executar o serviço, a gente tem que parar o abastecimento. Essa é uma rede que abastece principalmente Vitória. Aí, nesse momento, o abastecimento foi suspenso. A partir de agora, a população conta somente com as reservações que tem em casa e os reservatórios da Cesan. Essa tubulação aqui leva água para 34 bairros em Vitória e 6 em Vila Velha. Cerca de 188 mil pessoas podem ter a rotina afetada nos 2 municípios. Um dos bairros é justamente São Torquato. Seu Delânio mora aqui bem pertinho e está meio preocupado de faltar água na casa dele. A gente fica preocupado porque a gente não sabe que horas que vai isso daí, se vai dar algum problema mais, se vai até mais tarde, né? Conforme que for feito aqui, se vai ser solucionado ou não, entendeu? Devido à complexidade também do problema aqui. Então, para que a tão preciosa água não falte, é mais que necessário economizar. A gente toma as providências da gente também, tem que tomar, né? Armazenar água, não gastar, a gente não tem esse hábito de gastar demais, desperdícios, a gente não faz, de jeito nenhum. Os pontos mais altos, onde tem a maior dificuldade de chegar água, provavelmente já estão começando a sentir falta d'água. A previsão inicial é que até às 18 horas já deve estar normalizado, né? A partir daí o sistema volta a operar normal. Até lá tem que economizar. Não só até lá, né? A economia de água é uma coisa muito importante, é importante para a gente fazer. O ciclo de chuvas aqui no estado está cada vez mais complicado, né? Cada vez a gente passa por mais períodos de estiagem, então é importante sempre estar economizando água. Pois é, havia uma expectativa de que até às 6 horas o reparo fosse feito, mas a Cesan disse agora que, infelizmente, não há previsão para a conclusão dos serviços. E a gente lembra que a lista dos bairros afetados está no Tribuna Online, no site do tribunaonline.com.br. Pode acessar e ver se o seu bairro também vai ser prejudicado ou já está sendo prejudicado. Olha, pessoal, ontem foi um motorista de aplicativo e hoje, infelizmente, aconteceu de novo. A caminho do trabalho, um soldador foi abordado por assaltante e acabou ferido. Levou 5 facadas. Todas as informações ao vivo com a repórter Bruna Maria. Voltamos com você, Bruna. Ei, George, boa tarde a todos mais uma vez. Pois é, aconteceu de novo. Foi hoje, por volta das 4h40 da madrugada. Esse soldador tem 47 anos, mora no bairro Vila Garrido e Vila Velha, seguia para o ponto de ônibus, ia pegar o coletivo para ir ao trabalho quando foi abordado por esses bandidos. Bom, segundo testemunhas a princípio, os criminosos pediram um aparelho celular dele, ele entregou, obedeceu a ordem, mas em seguida eles pediram também o cordão de ouro que estava no pescoço dele. Ele se recusou a entregar e isso teria motivado tanta violência. Foram 5 facadas. Quem acompanhou essa história de perto foi a repórter Suzy Faria. Ela conversou também com os familiares dessa vítima. Vamos conferir agora juntos. Um assalto foi nesta rua, em Vila Garrido, Vila Velha. Era 4:45 da madrugada. A vítima é um soldador, Itamar Pimentel Miranda, que tinha acabado de sair de casa. A vítima de 47 anos estava a poucos metros de casa. Seguia nesse sentido aqui, onde pegaria o ônibus para ir trabalhar. Uma rotina que fazia todos os dias. E quando chegou nesse ponto aqui, acabou sendo abordado pelo bandido, que queria o celular. A vítima entregou, jogou o celular aonde o bandido quis. Mas aí o bandido quis mais. O assaltante agora queria o cordão que ele estava usando. E foi nessa hora que a vítima resolveu reagir. O assaltante levou o celular, mas o cordão não. Durante o crime, os moradores acordaram com os gritos e, ao ver o que estava acontecendo, se depararam com um vizinho pedindo ajuda. A gente ouviu os gritos, né? Aí, quando abriu a janela, o rapaz, o ladrão, já tinha corrido. E ele estava caído aqui, um outro rapaz aqui da frente veio socorrer. Aí foi na hora que a esposa dele veio gritando e pedindo ajuda. Aí a gente desceu para poder ajudar. Aí ligamos para a polícia, demorou um pouco. Aí o vizinho botou dentro do carro e levou para o hospital Praia da Costa. A lâmina da faca ficou caída na calçada. Foi o namorado da Cristiane quem socorreu a vítima. Dormindo, né? Ouviu o barulho, aí ele veio rapidamente e ajudou.
a botar no carro para poder levar. Primeiro a gente ligou para a polícia e tudo, mas como a gente viu que precisava socorrer logo, e o outro vizinho colocou no carro e levou. O irmão de Itamar soube logo depois do socorro o que havia acontecido. Tô sentindo muito, muito. Eu vim aqui, olhei aqui, sangue aqui, o negócio também ali, entendeu? Por um celular e um cordão. Celular e um cordão. O soldador foi socorrido para este hospital em Vila Velha. A esposa e a irmã dele estão acompanhando a vítima. Após o atendimento, a mulher de Itamar foi informada que o marido foi golpeado 5 vezes. Mandou ele botar o celular no chão. Ele botou o celular no chão. Quando ele abaixou, o cordão dele apareceu, com certeza. O ladrão colocou a faca no pescoço dele. Ele deu 2 passos para trás e saiu correndo. E o ladrão saiu correndo atrás dele, dando facada. Cena que a filha de 12 anos, segundo a mulher, presenciou. Ela tá com o pé quebrado, ela botou no chão, ela saiu correndo, pai, e ele mandando ela sair dali. Só que aí ele já não conseguia mais falar. Cláudia chegou a pensar que o marido tinha morrido e ouviu dele que perderia a vida por tão pouco. E ele só falou para mim, filha, estão querendo me matar por causa de um celular, e eu entreguei. Eu já encontrei ele praticamente desmaiado, dentro de uma poça de sangue, né? E ele gritava que ele não queria morrer, né? E eu me desesperei muito. Esse é o segundo caso em 24 horas de assalto contra trabalhador que por pouco não acaba em morte. Ontem, na Serra, um motorista de 34 anos foi baleado quando estava em um ponto da BR-101 em José de Anchieta. Do mesmo modo, ele estava indo trabalhar quando foi rendido. Pois é, gente, sobre esse caso, a Polícia Civil informa que ele foi registrado como uma tentativa de latrocínio. O caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Segurança Patrimonial e até agora a autoria e a motivação são desconhecidas. Como a Suzy bem disse durante a reportagem, esse é o segundo caso em menos de 24 horas de trabalhadores que quase perdem a vida por conta dessa violência. Hoje foi o soldador, né, lá de Vila Velha, de Vila Garrido, em Vila Velha. Ele levou 5 facadas enquanto estava aí caminhando para o ponto de ônibus no bairro onde mora, iria trabalhar. Quase, por sorte, foi socorrido com vida, né? Mas quase perdeu a vida, né? Por conta dessa violência desenfreada. E ontem, um motorista, ele levou um tiro no peito, bem próximo ao coração. Também quando estava no ponto de ônibus, seguia para o trabalho. Foi ali às margens da BR-101, no bairro José de Anchieta, na Serra. Eu atualizo agora o estado de saúde dele, gente. Esse motorista de aplicativo, ele segue internado e o estado de saúde dele é grave. Nós aqui do Tribuna Notícias vamos seguir torcendo pela recuperação dele e também desse soldador. 2 rapazes, 2 trabalhadores que quase perderam a vida por conta dessa violência. Ingrid, George. Tá difícil, né, George? Tá complicado, né? 2 casos seguidos, 2 dias seguidos de violência, trabalhadores indo para o trabalho, sendo abordados e vítimas dessa violência, hein, Ingrid? A caminho do ponto de ônibus. E falando em violência, mais violência agora na Serra, né? Na Serra, um líder comunitário foi rendido por bandido. Ele foi abordado pelo criminoso no centro de vivência. O local escolhido pelos criminosos foi esse centro de vivência, que fica no bairro São Patrício, na Serra. Um dos bandidos aproveitou que o líder comunitário abriu cedo o espaço para cometer o crime. Fui abordado por um indivíduo com uma pistola, entendeu? Me rendendo, mandando que eu levantasse minha camisa, que eu levantasse a roupa, entendeu? Jackson, sem pensar, acabou reagindo à ação criminosa. Ele conseguiu chutar e fechar a porta do escritório onde estava. Nesse momento, o líder comunitário pediu socorro. Na hora que ele estava lá, ele deu um descuido, eu tranquei a porta do escritório, eu bati a porta. Corri, bati a porta, foi o que, graças a Deus, eu acho que me livrou de um acontecimento pior. Eu liguei para a polícia veio aqui, me deu a cobertura no momento que eu liguei, entendendo? Colega meu também, por motivo também de eu ser militar, eu tenho colegas militares, liguei também, vieram me socorrer também, entendendo? E eu fiquei trancado por volta de uns 40 minutos
no escritório do Centro de Vivência. Outros bandidos se aproximaram do local, mas o plano do bando foi frustrado com a chegada de alguns moradores que iriam participar de um curso que seria ministrado aqui dentro do Centro de Vivência. Os criminosos fugiram e não levaram nada do local. A violência tem mudado a rotina de muitos que vivem aqui há anos. O bairro aqui sempre foi tranquilo, entendeu? Sempre foi aquele sossego. Agora, nesse momento, a gente está preocupado, porque eu moro perto do ponto de ônibus, teve assalto ao ponto de ônibus da minha casa também, está tendo assalto 3 vezes já de madrugada. Nós precisamos do apoio da Polícia Militar, que nós não temos aqui no bairro. Eu levanto de madrugada para trabalhar, eu fico com medo, entendeu? A gente não tem segurança no nosso bairro. Aqui realmente já foi tranquilo, Hoje em dia nós se deparamos muito com muitos bandidos, muito assalto no bairro, ponto de ônibus, assalto à residência. Está difícil, a situação está muito complicada mesmo. Mas eu tenho para mim que isso, da maneira de eu ver, eu acredito que é o contingente de polícia que é muito pouco para muito bandido. Bom, pessoal, apesar desses depoimentos, a Polícia Militar disse que nesse mês de julho nenhum acionamento foi feito para o 190. Reforça que a população deve registrar as ocorrências para que as ações de policiamento sejam reavaliadas lá no bairro. Olha, agora o desfecho de mais uma morte cruel. Está na cadeia o homem que matou a dona de casa na Serra. O corpo foi encontrado pelo filho dela, Ingrid. Então, George, a Edna estava nua e com o rosto desfigurado. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Vinícius Rangel. Boa tarde, Vinícius. Voltamos com você. Ingrid, Jorge, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos amigos do Tribuna Notícias, primeira edição. Eu continuo ao vivo aqui na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. E olha, eu trago novas informações sobre esse caso. O Walter disse para a polícia que teria assassinado Edna porque ela estaria traindo ele. Esse seria aí o motivo de toda a confusão que aconteceu no dia do crime. Durante aí as investigações, durante o depoimento de Walter, ele disse para a polícia que após esfaquear Edna, ela teria reagido pegando uma cavadeira e partido para cima dele. Walter acabou reagindo para se defender e pegou a ferramenta da mão dela e acabou atingindo a cabeça dela. Mas a Polícia Civil não acredita nessa versão, já que os exames comprovaram que a vítima foi atingida na cabeça 7 vezes pela ferramenta, pela cavadeira. Quem trouxe essas informações foi a delegada responsável pelo caso, Rafaela Almeida, e nós entrevistamos ela e vamos trazer novas informações sobre esse caso agora na entrevista. Desde o cometimento do crime, nós viemos fazendo um trabalho de monitoramento, porque ele fugiu logo depois para uma cidade próxima a Belo Horizonte, que é Itabira, e tomamos conhecimento que ele havia retornado anteontem, e ontem ele foi até o Hortifruti, que era o antigo local de trabalho, para receber o que lhe era devido no trabalho. Então fomos até o local e realizamos a prisão dele. Como é comum nos casos de feminicídio, o autor ele confessa a prática do ato, contudo, ele tenta culpar a vítima para fazer aquele ato cruel com ela. Ele aduz que a motivação teria sido uma suposta traição da vítima. Então, no dia, ele chegou em casa, discutiu com a vítima e ele falou que durante a discussão ela agrediu. E aí ele foi, pegou, tomou dela uma faca e já desferiu um golpe no peito dela. Que nesse momento ela pegou uma cavadeira que eles teriam no quarto do casal e tentou agredi-lo. Aí ele tomou e já deu um golpe com a cavadeira na cabeça dela. Só que, na verdade, o laudo cadavérico mostra que foram 7 golpes com a cavadeira na cabeça dela, tendo vindo ao óbito na hora, porque é um objeto bem grande e foi de extrema crueldade e covardia da parte dele. O autor, ele foi extremamente frio, calculista, porque no dia seguinte ele saiu de casa, ele passou toda a noite com o corpo da vítima em casa. No dia seguinte, ele encontrou com o filho pela manhã, o filho indagou pela mãe, e ele falou que ela já havia deixado a casa para ir trabalhar. Ele armou uma história de fundo, falando que precisava da chave do filho, do enteado dele, na verdade. E aí ele deixou a chave, foi para o local de trabalho da vítima, disse que a vítima estava morta porque o ex-marido tinha a matado e precisava de ter acesso aos bens dela para poder ir ao DML e liberar.
Nisso, o gerente da vítima o levou ao DML para, teoricamente, liberar o corpo, só que o filho chegou para trabalhar, porque eles trabalhavam no mesmo lugar, tanto a mãe quanto o filho. E aí o gerente recebeu essa ligação, foi quando ele entrou em contato com o filho, e eles foram para casa da vítima, do filho, do casal, né? E foi quando foi encontrado o corpo. Olha o tamanho da ousadia desse criminoso de inventar várias histórias para escapar da prisão. Ingrid George, olha só como ele teve a capacidade de criar várias histórias para poder fugir, mas os policiais da DHPM não deixaram que ele escapasse, viu? Walter foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, um por feminicídio e o outro pelo motivo de impossibilidade de defesa da vítima. Agora está preso e deve ficar na cadeia por muito tempo. Eu volto com vocês aí no estúdio, Ingrid George. Obrigada, Vinícius. Pois é, criativo e cruel, né? Um crime bárbaro. E é o que a gente espera que ele fique preso, né? Essa lei aí que acaba soltando depois, mas que ele fique preso realmente. E olha, chegou a hora de aprendermos mais sobre nossos direitos. O tema do Conexão Justiça de hoje tem preocupado a todos nós. É verdade. Marcele Altué conversou com um especialista sobre a reforma da Previdência. Tem mudança que vai afetar o bolso de todos os trabalhadores. O assunto do Conexão Justiça de hoje é um dos mais comentados ultimamente, que é a reforma da Previdência, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, e a expectativa é de que entre em vigor até o final do ano. Doutor Marcelo, muita gente está preocupada com isso, né? E com razão, Marcelo. A reforma da Previdência vai mexer de forma muito pesada nos benefícios que são garantidos hoje com requisitos muito menores do que vão ser exigidos a partir de agora. O assunto é bem complicado, mas nós vamos tentar te ajudar a entender. A aposentadoria por idade. Hoje, homens precisam ter 65 anos de idade e mulheres 60, mais 15 anos de contribuição. Depois da reforma, continuam os 65 anos para os homens, mas a idade mínima para as mulheres sobe gradativamente para 62 até 2024. O homem que começar a contribuir depois da reforma vai ter que acumular pelo menos 20 anos de contribuição, 5 a mais do que antes, para pedir a aposentadoria. O segurado vai receber apenas 60% da média salarial dele e 1% a cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. Se ele tiver 21 anos de contribuição, 62% e assim por diante. Aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, os homens podem se aposentar com 35 anos de contribuição e as mulheres com 30, independente da idade. Mas para receber 100% da média das contribuições, o homem precisa somar entre tempo de contribuição e idade 96 pontos e a mulher 86. Depois da reforma, o tempo mínimo de contribuição subirá para 40 anos. Para receber na integralidade o benefício, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição. Essa é a realidade. Além de que a pessoa vai ter que contribuir com salários sempre altos, porque não vai ter mais aquela retirada dos 20% menores salários de contribuição. Vai ser feita pela média aritmética simples de todos os salários de contribuição. Na prática, dificilmente vão ser atingidas aposentadorias com 100% da média salarial. Aposentadoria por invalidez. Hoje, quem se aposenta por invalidez recebe 100% da média salarial. Depois da reforma, somente quem sofrer acidente no trabalho ou tiver doença por causa da função exercida é que vai receber 100%. O segurado que aposentar por invalidez por doença comum, ele vai receber um benefício proporcional de 60%, mais 2% ao que exceder 20 anos de contribuição. Então, se o segurado tiver 10 anos de contribuição, veio sofrer uma doença grave, um câncer, alguma coisa, ou um acidente comum, uma amputação que impossibilite trabalhar, o torna inválido,
ele vai receber um benefício de 60% da média salarial dele. Outro ponto polêmico é a pensão por morte. Hoje, o dependente recebe 100% do valor do benefício que seria devido ao segurado falecido. Depois da reforma, haverá cotas. Com a reforma, o segurado sobrevivente, né, o homem ou a mulher, vai receber um benefício de 60%, porque é 50% de cota familiar, mais 10% por dependente. Então, se for o marido e a mulher sem filhos, a mulher vai receber 60% do benefício que seria devido a ele. Se for uma mulher com filho, vai receber 70%. E aumentar 10% por cada filho que tiver, até o limite de 100%. E atualmente, Marcele, a pensão por morte, ela respeita o piso do salário mínimo, que é uma garantia constitucional, está no artigo 201 isso. Só que esse piso do salário mínimo para a pensão por morte, ele foi relativizado com a reforma. Então, pode ser que a pessoa receba um benefício com valor abaixo do salário mínimo. Vamos supor, um segurado que receba um salário mínimo, os dependentes deles não vão receber 100% do salário mínimo. Se for como o caso que eu dei aqui, uma mulher com filho, eles vão receber 70% do salário mínimo do segurado. Aposentadoria das chamadas classes especiais. Hoje, as pessoas que trabalham expostas a agentes que possam causar algum prejuízo à saúde ao longo do tempo têm direito de se aposentar com redução no tempo de contribuição, que em regra é concedida com 25 anos. Não exige idade mínima e o segurado recebe na aposentadoria 100% da média salarial. Com a reforma da Previdência, esse segurado, além de ter que completar a idade de 60 anos de idade, ele também vai ter que ter os 25 anos de contribuição em área especial. E foram retirados também os segurados que ficam expostos a atividades periculosas, como a eletricidade, o vigilante e etc., dentre outras. Pelo menos, elas vão ter direito de computar esse tempo de forma especial convertida. Então, eles vão pegar, por exemplo, 20 anos de contribuição em área especial, até hoje, eles vão multiplicar por 1,4. Então, esses 20 anos vão se tornar 28. Isso vai ajudar o segurado na obtenção de uma aposentadoria por tempo de contribuição pela regra que vai ser aprovada, provavelmente. E você também tem dúvidas sobre seus direitos? Mande pra gente. O e-mail é conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. E você tem manias? Tem comportamento que afeta a sua rotina, a sua vida, a vida de quem mora com você? Tem muita gente que é assim, né, Ingrid? Não é, George? A Organização Mundial da Saúde revelou que de cada 10 pessoas, uma tem algum distúrbio mental. Gente que sofre de manias, transtornos. Ao vivo, a repórter Bruna Maria traz informações importantes pra gente. Voltamos com você, Bruna. Ei, Ingrid, volto ao vivo para falar sobre outro assunto, agora mais leve, né? Eu sou uma dessas pessoas, tenho um monte de manias, muitos hábitos. E olha, isso é comum, né? Com certeza você conhece alguém que tem essas manias, hábitos difíceis de controlar. Tranquilo, agora o problema é quando esse comportamento passa a afetar negativamente na nossa vida. Eu preparei uma reportagem sobre esse assunto e a gente confere juntos agora. Antes das 7 da manhã, a Márcia começa um verdadeiro ritual. Passa pano nos móveis todo santo dia. As almofadas do sofá precisam ser separadas por cores. Na cozinha, pratos, canecas, potes, tudo enfileirado. E se alguém muda algo de lugar... Me traz um pouquinho de raiva, porque tem que ser de acordo. Açúcar, feijão, arroz, tudo de acordo. Certinho. Dentro do guarda-roupas, tudo tem que estar dobrado e enfileirado também. A mania de organização e limpeza é tanta que nem um rejunte do chão escapa. A cuidadora de idosos admite,
que não consegue se segurar. Às vezes eu estou sentada para frente da televisão, eu reparo que tem uma poeira, que alguém foi ali e deixou um fone fora do lugar, alguma coisa fora do lugar e já vou guardando, e aquilo muitas das vezes me traz ira. Eu fico nervosa. E a Márcia não está sozinha nessa. Pelas ruas de Vitória, não é difícil encontrar pessoas com aqueles hábitos incontroláveis. Por eu ser bem agitado, eu fico ansioso, como unha, fico estalando o dedo toda hora. Limpar sempre um mesmo local. Eu gosto muito de ficar varrendo a casa e tomar banho. Depois que eu varro a casa, eu tenho que tomar banho. Eu não consigo dormir com a porta do guarda-roupa aberta. Fico agoniado, sei lá, fico com medo, não sei. 700 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de distúrbio de saúde mental. Hábitos, manias que não conseguem ser controlados, passam dos limites e acabam virando transtornos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população é afetada pelo problema. O mais comum dos transtornos é o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. São manias de limpeza, higiene, organização, repetir tarefas, acúmulo de objetos. E aí o problema é quando este comportamento passa a prejudicar a pessoa. É o caso da Marta. Eu já deixei de ir à praia, já deixei de ir a aniversário, já deixei de sair com amigos, eu já deixei de viajar por pensar em chegar em casa e ter aquele monte de coisas para me fazer. Atenção, hein? Pois é, aí não pode, né, gente? Aí o que é hábito acaba virando transtorno. Mas quando exatamente isso acontece? Quem vai explicar para a gente é o psiquiatra Dr. Valdir Campos. Dr. Valdir, seja bem-vindo ao Tribuna de Notícias. Boa tarde. E aí? Quando que a gente acha que é hábito, vira um problema, vira doença? Olha, nós temos que entender que a ansiedade faz parte da nossa vida. Nós precisamos da ansiedade para enfrentar, né, as nossas dificuldades, os desafios do dia a dia. Agora, quando essa ansiedade é extrema, ela pode se tornar uma ansiedade patológica e dos tipos de ansiedade é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é caracterizado principalmente por obsessões, que são pensamentos intrusivos que invadem a mente da pessoa, e para se ver livre desse pensamento, aliviar essa ansiedade, a pessoa desenvolve as compulsões, que são comportamentos repetitivos, que os mais comuns são os comportamentos de limpeza e alinhamento. Exatamente, como a gente acompanhou na reportagem, né, gente? A Marta. Agora, muitas pessoas em casa devem ter se identificado, doutor Valdir, com algumas dessas características, o que não significa exatamente que a pessoa está doente, né? Como a gente pode diferenciar? É uma linha tênue, né? Isso. No caso do transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa ela perde pelo menos 1 hora por dia, porque ela é tomada por esse comportamento que ela não consegue controlar, mesmo ela tendo consciência de que é um absurdo as coisas que ela executa, ela acaba sendo possuída, vamos dizer assim, por esse comportamento repetitivo. Agora, o que fazer, então? Percebeu que está atrapalhando ali o dia a dia, como o senhor acabou de falar, tem gente que perde aí mais de 1 hora por dia com esse tipo de comportamento. Como a pessoa pode procurar ajuda nesses casos? Isso, sem sombra de dúvida, quando se trata do transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa deve buscar o tratamento. Existe o tratamento, que ele é um tratamento efetivo, realizado com alguns medicamentos antidepressivos que controlam a alteração de alguns neurotransmissores no cérebro responsáveis por esse descontrole dessa impulsividade e compulsividade, além da terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer com que a pessoa consiga fazer uma análise desse pensamento que vem na mente dela, o pensamento automático, e que ela mude de forma, toda a forma de pensar e de se comportar em relação a esse comportamento prejudicial. Perfeita explicação, doutor Valdir. Muito obrigada pelos esclarecimentos ao vivo.
É isso, a gente tem que ficar atento, cuidar da saúde mental e do corpo também. Voltamos com vocês aí no estúdio, Ingrid e Jorge. Obrigada, Bruna. Quando você chegar aqui na redação, eu vou perguntar se você tem algum toque também. Você tem, Jorge, algum? Tem não. Tem não? Sou perfeito. Ai, gente, mas é Quem não tem toque, né? Desaforado. Quem não tem um problema, né? Você tá demais, né? Eu vou contar o meu, tá? Na verdade, eu até tô fazendo um trabalho com a minha cabeça, eu tenho um problema com objetos, por exemplo. O porta-retrato da minha casa, ele tem que ficar daquele jeitinho. Se eu passo na sala e alguém mudou, eu não me conformo, eu tenho que ir lá acertar, colocar tudo direitinho. Tem que ser medicada, tem que ser medicada. E olha que eu nem sou a rainha da organização, mas esses pequenos detalhes. Porta, eu tenho problema com porta também. Eu fecho a porta, mas aí eu deito e falo, gente, será que eu fechei a porta? Eu sei que eu fechei, mas eu volto lá, não, eu vou lá conferir. Então, assim, isso daí eu também tenho problema com porta. Eu vou lá e confiro várias vezes se a porta é fechada. 3 vezes. Isso daí eu também tenho problema. E outros problemas também. Quem não tem esse problema, não né? é todo mundo. Então, assim... Ninguém tá sozinho nas doidezas da vida. Né, Márcia? Um beijo pra Márcia aí, que abriu a casa e mostrou tudo pra gente aí. Obrigada. Triste despedida. Será enterrada agora à tarde a estudante de arquitetura que morreu afogada no Rio de Janeiro. Ela foi arrastada por uma onda. Tem ofertas de emprego e a contratação é imediata. E quando o trabalho voluntário esbarra na burocracia. Gente que prepara lanche para pacientes do PA de Alto Laje e enfrenta dificuldade para entregar. Voltamos já. Oi, meu nome é Michele. Não saia daí que a Tribuna Notícias volta já. Tristeza e muita comoção no velório da estudante de arquitetura da UFES que morreu afogada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ela estava com um amigo em uma pedra quando uma onda bateu forte e os dois foram arrastados. O jovem foi encontrado agarrado em um tronco de árvore e já Denise não resistiu. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Denise era estudante de arquitetura da UFES e tinha 24 anos. Era paulista, mas morava aqui no Espírito Santo desde os 11 anos de idade. Ela havia ido para o Rio de Janeiro para acompanhar um grupo de capoeira, do qual gostava muito. Ela gostava muito de lá. Inclusive, ela estava já pretendendo concluir o curso dela agora em dezembro, né? Ela estava fazendo o TCC e estava com planos de passar uma temporada grande lá. A universitária tinha viajado com um grupo de amigos. No último domingo, a turma saiu para fazer uma trilha numa praia em Angra dos Reis, no Rio. Denise e um colega ficaram mais distantes e resolveram parar numa pedra para esperar o restante do grupo. Uma onda bateu forte no local e os dois foram arrastados para o mar. O rapaz, de 20 anos, foi encontrado cerca de 1 hora depois, agarrado ao tronco de uma árvore. Ele foi socorrido para um hospital. O corpo de Denise foi encontrado na última terça-feira na praia do Caixadaço, em Ilha Grande. Familiares reconheceram e liberaram o corpo da jovem no Departamento Médico Legal, no Rio de Janeiro. O legado que a vai deixar para a gente é muito grande. Era uma pessoa que tinha uma vibração muito boa, era muito bom estar perto dela. Durante todos esses anos, ela esteve sempre ao nosso lado, em tudo que a gente precisava fazer. Uma menina muito linda, muito feliz, linda por dentro e por fora. Não dá para descrever a pessoa maravilhosa que a Denise era. Que lamentável isso, hein? O enterro da universitária acontece daqui a pouco, às 1h30 da tarde, no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Quando a quinta de emprego chega, já é bom. Se a contratação é imediata, melhor ainda, são chances em supermercado. Veja aqui na telinha. Açougueiro, auxiliar de logística, confeiteiro, fiscal de segurança, motorista categoria D, padeiro, pizzaiolo, auxiliar de cozinha, encarregado de setor e gerente de loja. Mande o currículo para oportunidades@carone.com.br ou entregue o seu currículo em qualquer loja Carone. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 25 de julho.
Governo libera saque de até R$ 500 do FGTS a partir de setembro. Ex-jogador do Vasco é baleado em Cachoeiro. Detran manda alerta de multa para celular do motorista. 77 mil devem mensalidades a planos de saúde no estado. Na foto principal, Emelec não perdoa o Fla. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, Milton e o Clube da Esquina em Vitória. No suplemento especial, Desafios do Varejo. E no Sobre Rodas, Classe A Sedã estreia no país. E a seguir, presa a quadrilha que aterrorizava municípios do interior do estado. O grupo era muito violento. E a dificuldade que voluntários enfrentam para diminuir o sofrimento de quem espera horas por atendimento no PA de Alto Laje, em Cariacica. A gente já volta. Sou André, vendo Pão Caseiro em frente ao EPA. Tribuna Notícias, volta já. A gente recebeu agora há pouco imagens que mostram o suspeito de tentar matar o soldador a facadas hoje cedo em Vila Garrido, Vila Velha. Vejam só, é esse homem aí que passa de bicicleta. Provavelmente esse é o momento em que ele está reconhecendo o local à procura de uma vítima. Logo depois disso, ele vê o soldador saindo de casa e age. Tá aí, a gente mostrou ao longo do jornal, mais um crime cruel que por pouco não tira a vida de um trabalhador que seguia a caminho do serviço. Ontem nós mostramos um motorista de aplicativo que também lá na Serra estava seguindo para o trabalho e foi abordado por bandidos no ponto de ônibus. E hoje o soldador que também seguia para o trabalho e acabou levando 5 facadas. É uma triste realidade da violência aí. Ontem na Serra, hoje Vila Garrido, Vila Velha. Está internado, a gente espera que ele se recupere, não é, Ingrid? E olha, foi presa a quadrilha que aterrorizava moradores e comerciantes do interior do estado. O grupo agia principalmente em Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio, Itarana e Santa Teresa. A polícia diz que os integrantes eram violentos e colocavam terror na comunidade. Todos vão responder também por associação ao tráfico de drogas. A quadrilha foi presa pela equipe do sargento Rogério Xereta. E olha, quando o amor ao próximo esbarra na burocracia, Ingrid. Pois é, voluntários enfrentam dificuldade para entregar lanche a quem espera atendimento no PA de Alto Laje, em Cariacica. É mole isso? Pão com manteiga, suco, leite e café. O lanche foi preparado por um grupo de pessoas de diversas comunidades religiosas e ofertado a pacientes do PA de Alto Laje, em Cariacica. A Elisandra é uma das voluntárias. Ela contou que a ação acontece há cerca de 3 anos, mas nas últimas semanas o grupo tem encontrado dificuldade para fazer as doações no pronto atendimento. A dificuldade que nós estamos enfrentando é em questão que eles mudaram, a coordenação do hospital. E eles não estão deixando que a gente serve esse lanche dentro do hospital, que a gente tinha essa liberdade, A gente tem o apoio das pessoas antes de essas pessoas que estão agora na coordenação, de estar deixando a gente entregar lá dentro, tanto na recepção, tanto do lado de fora. E agora eles não estão deixando a gente nem sequer ficar na recepção. Eles estão deixando a gente ficar do lado de fora do hospital. Esta mãe recebeu o lanche para a filha. Ela se referiu ao grupo como anjos. E eu acho assim de fundamental importância esse serviço social que eles fazem, Porque na maioria das vezes a gente vem para cá, chega a ficar 4, 5 horas aqui sem atendimento. E assim, eles chegam exatamente na hora certa, no momento certo, Que um horário desse já quase nem tem ninguém vendendo um lanche por aqui. O trabalho deles aqui é muito importante, é a segunda vez que eles salvam realmente. Para a equipe, a proposta da ação é apenas ajudar o próximo. É um trabalho voluntário, A gente temos o nome, que é da Sementinha Solidária, está ajudando, o próximo, o irmão que vem aqui, às vezes fica o dia inteiro sem poder comer nada, porque vem só com dinheiro de passagem, A gente espera deles uma resposta, Uma resposta que para a gente continuar entregando, pelo menos, não falo na recepção do hospital, mas pelo menos do lado de fora, onde que tem a tampagem ali, que fica melhor até mesmo para os pacientes estar vindo até a gente, para a gente estar continuando com o nosso trabalho, Que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho para estar servindo o próximo.
É uma tremenda falta de lógica isso, né? O povo sofre esperando atendimento, voluntários preparam um lanche para amenizar esse sofrimento, essa espera, e enfrentam dificuldade para entregar um pãozinho com manteiga. Bom, tem que rever isso, né? A Prefeitura de Cariacica diz que todos os pacientes e acompanhantes do PA recebem 4 refeições por dia. Além disso, a vigilância sanitária não permite a entrada de comida além da que já é preparada. Por uma questão de controle e segurança, não é permitida a entrada de pessoas que não sejam pacientes, acompanhantes ou servidores já autorizados. Mas e aí, não tem como conversar, discutir, chegar a algum consenso? É, porque as pessoas ficam horas e horas, né? E certamente ficam com fome, como a gente viu aí na reportagem. A senhorinha que foi entrevistada, ela disse que apareceu um anjo com um pãozinho com manteiga para ela, porque ela estava com fome. Então, quer dizer, é bom senso sempre, né? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral e a Débora Moraes. Uma boa tarde.